Começa agora o Inteligência do Futuro, o nosso podcast sobre inteligência artificial, inovação e negócios. Me chamo Leonan Nagel e estou aqui com Ramada. Salve, galera! Sidney Ramada, muito prazer estar aqui com vocês. A gente quer aqui toda semana poder trazer um pouquinho sobre os negócios, inteligência artificial, inovação. Vamos sempre trazer aqui uma polêmicazinha, uma notícia. A gente tentar trazer para todo mundo aqui um pouco do que a gente está vivendo no mundo. E acho que começar ainda explicando o porquê que a gente resolveu fazer esse podcast, né, Leonan? Por que a gente está fazendo esse podcast, Leonan? Existem muitas informações na internet. Agora a gente está vivendo uma grande revolução no mundo inteiro, né? As inteligências artificiais generativas, elas estão vindo com muito poder. A cada 5 meses elas meio que dobram a capacidade e a coisa vai escalar muito mais e está afetando todos os mercados. Só que tem muita informação na internet, né, Ramada? Como é que a gente faz para juntar e entender o que é bom, o que é ruim, o que eu uso? Como é que funciona? E acho que isso é a gente conversando e é uma dor que a gente estava sentindo. A gente às vezes sentou aqui outro dia, ficou conversando, você viu isso, você viu aquilo. Eu percebi que tem coisas que eu não estou olhando. Você percebeu que tem coisa que talvez está olhando com uma profundidade diferente. E a gente começou a conversar, talvez tenha aí uma oportunidade de como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão nos negócios, né, no dia a dia, e às vezes não tem tempo ou aptidão para fazer essas pesquisas que a gente faz, para levar de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, entregar esse conteúdo um pouco mais pronto, né? Uhum. Então, que vai consumir aí no podcast, andando no carro, fazendo um almoço, na cozinha, fazendo qualquer coisa e aproveitando, consumindo um conteúdo que a gente vai fazer a curadoria para vocês. E o nosso objetivo também é pegar assuntos técnicos que envolvam mais uma parte de TI, né, tecnologia da informação, e trazer de uma forma mais fácil de entender e aplicável no mundo dos negócios. A gente conversando bastante sobre negócios, a gente viu que existem muitos empresários que querem usar a IA, mas não sabem como aplicar, não sabem se dá para aplicar. Às vezes as pessoas têm umas expectativas muito irreais do que dá para fazer, ou muito medo exagerado também que trava toda a implementação dessas novas tecnologias, que isso pode fazer que a pessoa fique para trás. Aí, conversando bastante sobre isso, a gente resolveu conectar nossas habilidades, nossas expertises e falar, porque é o meu assunto favorito, eu adoro falar sobre isso, adoro pesquisar sobre isso. E eu estou no desafio agora de entender quais são as principais dores das pessoas, que elas não sabem sobre inteligência artificial e elas querem saber. E o meu objetivo também é ajudar a solucionar isso, mostrar essas possibilidades. Perfeito. E a gente, aqui na Venture Hero, a gente sempre tem muitas consultorias, fala com muitos empresários e a gente está vivendo isso na prática. Os empresários chegam para a gente e falam, tá, eu sei, já me convenci que eu preciso adotar a inteligência artificial. Por onde eu começo? Como eu faço? Então, eu acho que existe um pouco desse mito também, né, Leonan, de que inteligência artificial é um supercomputador, é um super cérebro, é um super sistema que vou disruptar a minha empresa, né? E acho que aí a gente tem que começar a botar um pouco essa clareza para o empresário. Não, dá para começar muito fácil, né? Dá para começar muito fácil. Então, e aí é legal a gente até começar esse episódio falando um pouquinho sobre o que aconteceu. Porque a inteligência artificial não é algo novo. Já está sendo estudado há 70 anos já. Muito tempo. Desde o início da programação tradicional também é estudada a inteligência artificial. Alan Turing, lá nos anos 50, já falava sobre os computadores pensantes. Então, isso não é uma coisa nova. Mas o que aconteceu agora? Por que está todo mundo falando disso agora? Essa é a grande questão. Eu já... Lá em 2018, eu montei um time e a gente começou... Eu falei, não... Temos que trabalhar com inteligência artificial, né? Então, eu tinha um laboratório de P&D e via o quanto de material bom já tinha naquela época, de muito estudo, muito paper. Eu falei, não, estamos muito próximo disso se tornar um produto de mercado, né? E a gente vinha trabalhando com machine learning, deep learning. O que a gente se deparava na época era muita dificuldade, era recurso de processamento. Era muito caro e você teria que fazer os modelos de aprendizagem, rodar ele com poucas interações, porque senão você ficava dias, então a gente tinha que rodar aquilo em horas, então colocava lá 2, 3, no máximo 5 interações do algoritmo, senão a gente não conseguia pagar o custo desse processamento para talvez ter algum benefício, para saber se ia ter algum benefício, porque ainda estava tudo muito, parecia que era tudo muito rudimentar, não é a palavra certa, mas muito caseiro. E aí, em paralelo, muita gente foi desenvolvendo muito modelo, e eu acho que o surgimento dos modelos da IA generativa que deu, primeiro, acesso ao modelo, e segundo, o que a gente tem agora é acesso a recurso, né? Recurso computacional, né? Exato. E aí, uma coisa que a gente talvez não observe tanto, mas uma grande evolução que possibilitou isso foi a computação em nuvem.
A computação em nuvem e conseguir armazenar muitos dados num lugar só. Então, agora evoluiu a computação em nuvem e a gente consegue fazer. Tem data centers especializados com supercomputadores, computadores com 30 mil placas de vídeos, até mais, 40 mil placas de vídeos. E aí, pela nuvem, a gente conecta. É por isso que o ChatGPT, por exemplo, é tão leve na nossa máquina. Ele é super pesado, ele nunca rodaria nenhuma máquina nossa. Com certeza. Ele precisa de um computador que é o tamanho desse prédio. E existe esse computador lá nos Estados Unidos. E a gente roda ele no celular porque ele manda o sinal para lá. Então, uma grande evolução que permitiu essa revolução agora é a computação em nuvem. Então, evoluiu muito e permitiu que você tinha um custo muito grande de equipamentos internos. E a computação em nuvem em 2018, que é ali, né, é ontem, mas era muito caro. Era muito caro ainda. E ela foi ficando cada vez mais barato, tá barateando ainda cada vez mais, e agora a gente consegue usar. Então, a primeira coisa foi isso. A computação em nuvem evoluiu, a internet aumentou muito a velocidade, a gente consegue transmitir muitos dados, porque né, o ChatGPT, a gente aperta um Enter, ele vai por cabo subterrâneo até os Estados Unidos, processa no computador, volta via subterrâneo, isso em menos de um segundo. Microsegundos. Essa é a grande coisa. Aí a outra grande coisa foi as tecnologias das inteligências artificiais generativas, que também é um campo de estudo que vinha há um tempão. Eles vinham estudando sobre isso há décadas já, só que eles não conseguiam fazer isso de uma forma eficiente. Aí, a partir de 2017, eles criaram uma tecnologia chamada Transformer, que é a tecnologia que realmente ela transforma a informação. Ela pega várias informações, aí tu não precisa criar um modelo específico para entender cada coisa. Ela consegue misturar um bando de informação que não é estruturada, junta aquilo tudo e responde algo baseado nessa informação. Aí surgiu, depois de 2017, veio o GPT-1, que era meio ignorado ainda, mas tinha uma galera investindo, depois o 2, o 3, e aí em 2022 tem o lançamento do GPT 3.5, que daí... Que é o que a maioria utiliza ainda hoje, né? A versão grátis é o 3.5, né? E eu acho que outra coisa também é que, com o passar do tempo, a gente vem acumulando cada vez mais dados, e esses dados estão ficando mais disponíveis, mais armazenados. E foi essencial para os modelos de LLM, né, ter esses dados. Então, a gente não tinha o costume. Os dados estavam muito dentro dos servidores locais, né? Então, na medida que foi indo isso para a nuvem, o pessoal se aderiu mais à internet, esse dado se tornou disponível mais publicamente, conseguiu gerar insumos para os modelos matemáticos avançarem. Então, se não fosse também essa disponibilidade de dados, a gente ainda teria um problema de validar se o modelo tá com uma acurácia ou não, né? Isso é muito importante mesmo. A quantidade de dados da internet, aí tem o Wikipédia, as enciclopédias abertas, Twitter, Instagram, os fóruns online, tudo isso foi usado... Os blogs que estão todo abertos, tudo. Como fonte sites de notícia, isso virou tudo uma informação. Quanto mais conteúdo a gente gerava ou está gerando, mais a gente está retroalimentando a inteligência artificial. E aí vem a outra polêmica que a gente fala, né, sempre... que é uma discussão, mas a inteligência artificial ela tem um poder de criação muito grande. Ela tem baseada na tudo aquilo que já foi criado. Então, ela ainda tem um limite, certo? Sim. Ela é uma IA generativa, ou seja, ela gera coisas, então ela cria coisas que ainda não existem, mas sempre a partir do que foi treinado. Então, é muito importante, porque... E além, tem vários estudos, né, que fizeram ao longo das LLMs, que essas IAs que a gente conhece, que no início elas são meio burras, elas aceitam qualquer coisa. Então, se ensinar para ela que a cor azul se chama vermelho, ela vai entender isso e deu. E aí eles tiveram que começar a ensinar outras coisas, eles estão estudando até um senso comum, que talvez seja até uma lei, que toda IA tem um senso comum, tem que ser obrigada a ter esse senso comum no data de treinamento. Pra pôr um pouco de moral e ética ali. Porque ela não vai saber, né? Então, você quer mandar, tira os microplásticos do oceano. Ela pode criar um plano que tire os microplásticos, mas mate todos os peixes. Porque ela não sabe, ela mirou numa solução e ia fazer aquilo. A mais eficiente talvez seja esvaziar os oceanos, por exemplo. Então, e aí tem várias coisas que a gente tem que trabalhar para ela ter os dados para conseguir fazer as coisas. Então, esses dados podem ser super enviesados para qualquer lado possível, né? Em todos os aspectos que a gente pode imaginar. Então, existe todas outras polêmicas de que dados usar, como utilizar, qual é o peso que esses dados vão ter no resto da informação e várias polêmicas a partir disso. Eu fiz um curso um tempo atrás, né? E a gente ficava falando, como é que... Uma pergunta no curso, e acho que foi lá em 2022, 21 para 22. E aí, até um dos facilitadores falou, mas quero saber, Ramada, você quer a tecnologia, você acredita em inteligência artificial? Aí eu falei, olha, acho que eu prefiro acreditar por um tempo, né, nos próximos anos aqui ainda, como uma inteligência aumentada. Não que completamente artificial. Se a gente for levar ao pé da letra como uma inteligência artificial, ela não é artificial. Ela é gerada a partir de outras inteligências, então ela aumenta essa inteligência já criada. A hora que ela começar a extrapolar e tiver o poder de criar muito mais coisas do que a gente não cria, do que uma compilação, aí ela
para mim ela viraria conceitualmente uma artificial. Ela parte de um nada e cria completamente sozinho, né? Então, eu prefiro até mesmo para que eu possa trabalhar isso, né, como um comportamento. Ela está aqui para aumentar a minha inteligência. Entende? Não está aqui para substituir. Não é um guru. Entende? Não, se a gente pensar assim, que ela veio para te ajudar a aumentar a sua inteligência, não que vai transformar a sua inteligência, vai trocar, tipo, de A para B, uma Neuralink aqui. Lá, é outra coisa lá na frente, né? Mas use isso como algo, né, que vai aumentar a sua inteligência, vai tornar você mais inteligente. E não fazer mau uso. Acho que tem vários casos aqui que a gente pode até falar o mau uso da IA, certo? Sim. E ainda sobre esse ponto de aumentar a inteligência, tem algo muito legal que, assim, essa tecnologia, ela veio, e é uma tecnologia nova, mas ela favorece quem é mais maduro. Porque a pessoa que tem mais conhecimento de vida mesmo, de negócios, de pessoas, estudou mais, viveu mais, teve mais experiências, quando ela pega uma IA dessa, ela consegue ter mais poder de execução. Porque todas as metodologias que tu aprendeu, todas as técnicas, tudo que tu sabes, tu pode utilizar a IA para ajudar você a elaborar as coisas melhores. Então, se eu quiser escrever um texto ou um plano de negócio, se eu souber metodologias específicas de plano de negócio, souber que dados eu preciso para bolar esse plano de negócio, eu posso usar a IA para gerar um plano de negócio incrível. Mas, se eu chegar lá e só escrever, faça um plano de negócio e apertar Enter, provavelmente vai ser um negócio super genérico que vai ser inútil. E aí, tipo, fale. E é engraçado, porque da mesma forma que os mais seniors, vamos dizer assim, tem essa vantagem, são eles que têm algumas resistências. Né? E os que têm menos resistência são os que têm menos especialidade nisso, mas que são capazes de aprender. Então, temos que... Eu diria, se você é um cara sênior, não está ainda utilizando inteligência artificial, escreve aí. Você vai perder seu emprego. Então, e aí agora, antes de explicar como a gente pode usar, eu vou botar um pouquinho mais de medo em vocês. Porque é o seguinte, digamos que eu tenha 10 vagas de emprego num setor um pouco mais operacional, certo? O pessoal de call center, um secretário, uma vaga um pouco mais operacional. O salário deles é baixo. Então, se eu botar IA nesse trabalho e eu não precisar mais de uma pessoa do call center, eu posso remanejar essa pessoa facilmente para uma outra posição e elas dar produtividade de outro lado. Mas os cargos mais altos, na gerência, na diretoria, isso é um pouco mais difícil, porque o custo para manter um diretor ou um gerente é muito maior. Se é 3 gerentes e 2 conseguirem usar IA e não precisar mais de um e o outro cara não sabe usar nada e está só atrasando porque não consegue acompanhar a velocidade desses 2, é mais fácil tirá-lo. Às vezes vai ser mais fácil tirar do que relocá-lo. E é mais fácil tirar alguém num cargo mais alto, nesse caso, do que num cargo mais baixo, porque o custo é mais baixo. Então, existe um problema que é bem interessante a gente perceber. Só que daí, agora vamos lá. Então, agora que a gente está com essa preocupação, que ninguém está salvo, né, nesse sentido. Ninguém está salvo. Como a gente pode usar a IA no dia a dia? A IA que a gente tem disponível hoje. Tem várias formas de a gente pensar nisso. Vamos começar a falar? E aí temos que também começar trazendo um mito aqui. Ou tentando, talvez, não deixar que isso seja uma verdade. Que a IA está se tornando uma ferramenta de busca. Sim. Eu faço pesquisa. Eu faço pesquisas no ChatGPT. Eu quero saber uma metodologia tal, eu quero que ele me ensine sobre aquilo, livro tal. Dá para fazer assim? Dá para usar como uma pesquisa mesmo? Eu vejo muitas pessoas falar, eu pesquisei no ChatGPT. Eu também escuto muito. É um verbo e eu acho... Eu tenho a minha opinião, eu vou dar a minha opinião, que é o seguinte. O ChatGPT, ele é uma máquina, é uma ferramenta, tipo uma calculadora poderosa, né, que faz... E literalmente ele está fazendo cálculos. E ele faz muitas coisas. Inclusive, ele também faz pesquisas. Mas não é o que ele só faz. Tipo, eu não uso o ChatGPT para fazer pesquisa o tempo inteiro. Ele é uma máquina que organiza informações e me entrega informações, baseado no banco de dados que eu tenho e na instrução que eu dei inicialmente. Então, é possível fazer pesquisa no ChatGPT. Mas será que é útil? Vale a pena mesmo confiar em tudo? Ele é totalmente confiável? E essa é uma questão que a própria OpenAI, a dona do ChatGPT, fala, não confie totalmente nas informações geradas pelo ChatGPT. Se alguém me perguntar, é uma ferramenta de busca? Eu vou dizer, não. Ela ajuda a você, talvez, desbloquear algumas coisas. Ajuda a dar o primeiro passo, mas ela... Partindo do pressuposto que ela tem o poder de combinar coisa e que a gente chama de alucinar, esse é o conceito que eles usam de alucinar, ela pode alucinar mesmo no conceito, usando bem a etimologia da palavra, mas ela pode inventar algo
a partir de uma combinação e falar, cara, talvez seja assim. E aquilo ali, ela não tem toda uma curiosidade. A gente não sabe o nível de certeza que aquilo que ela alucinou. E você vai dizer se tem certeza ou não. Então, você não pode. Como é que você usa algo que gera incerteza para dizer que é uma certeza, né? Exato. Você tem que ter esse discernimento. Então, você pode sim, ok, entendeu? O ChatGPT me trouxe uma informação, mas valide aquilo, vai atrás, saiba fazer as perguntas, saiba montar certinho um contexto para que você tenha a resposta cada vez mais próxima da verdade. Porque se você fizer perguntas muito abertas, muito genéricas, o risco de você estar trazendo algo talvez muito superficial é muito grande. Sobre isso, então a primeira dica para você que está começando a usar o ChatGPT agora, primeiro faça perguntas sobre coisas que você sabe. Se você sabe a resposta, pergunta para ele e vê como ele age. Você vai ver que ele vai acertar muitas vezes, mas também no meio da resposta tudo quase certo, de repente ele vai lá e dá uma mentira no meio. E aí a gente vai tentar explicar para vocês também o que significa alucinar. O que é alucinar, Ramada? Alucinar, se a gente for pegar bem um conceito da palavra, ela pega uma coisa, ela extrapola, talvez vamos, se isso aqui combinado com isso, geralmente pode dar isso. Então ele começa a fazer essas hipóteses, essas estatísticas, que é um modelo matemático que está por trás, e começa a tentar criar cenários. E que podem sim dar muito certo, porque é isso que a gente faz. Uhum. A gente usa toda o nosso background, nosso portfólio, nosso repertório, e começa, e se, né? O famoso e se, né? E se? É isso, alucinar é e se. A gente sempre faz isso internamente. E se a gente fizer isso com isso? Obviamente que a gente faz essa combinação e a gente vai validar e se. Então, da mesma forma, no ChatGPT, a gente tá fazendo ele está fazendo esse e se para a gente, mas a gente tem que fazer o papel de validar. Validar. Porque ele é uma ferramenta que cria um texto coerente textualmente. Então, como o texto ele é muito coerente a maioria das vezes. Uhum. Só que, factualmente, talvez não. Então, ele pode inventar... Por exemplo, eu pedi uma receita esses dias de um sushi de macarrão. E ele criou a receita. Você vai usar o macarrão assim, usa esse molho, prepara desse jeito, e criou toda a sequência ali. E parece que a receita pode dar muito certo. Só que a gente sabe algumas coisas que a gente entende que provavelmente não, né? Não vai dar certo, pode ficar muito ruim também. Uhum. Só que tu pode... E ele falou, inclusive, nossa, deve ser muito boa essa receita, porque ela mistura mundos, não sei o que lá. E agora eu vou seguir aquilo e vou botar no meu... Sei lá, se eu tenho uma lanchonete, agora eu vou botar meu cardápio sem testar, sem validar, sem nada. Às vezes você vai fazer também até algumas pesquisas, alguns trabalhos, falar, me ajuda aqui a coletar alguns dados, fazer... E eu já fiz isso, me ajuda a dizer aqui como é que é um ranking de empresa tal. Ele me jogou no ranking, eu falei, não, me traz ordenado, e ele não conseguia ordenar. Aí eu tive que falar, olha, você está ordenando por tal, eu pedi um ranking para isso, ordene por esse valor, então, sendo assim, essa empresa aqui é a segunda no ranking, não a terceira. Aí ele respondeu, você está certo, eu estava avaliando de outra forma, avaliando da forma que você me explicou, esse deveria ser o ranking. Como eu já sabia qual era o ranking, entendeu? Uhum. Eu só não tinha os números certinhos, eu consegui pedir para ele e avaliar que ele estava usando critérios errados. Mas ele conseguiu trazer as empresas. Sim. Ele só não conseguiu ranquear, porque ele não conseguia entender muito claro o que era maior faturamento, maior crescimento. Talvez a pergunta não foi tão bem montada e ele se perdeu no ranqueamento. Se eu não tivesse a capacidade de olhar e criticar aquilo, assumisse, eu poderia estar colocando um ranking completamente diferente. Agora imagina tomar ações estratégicas baseado nesse ranking que você nem conferiu de verdade. Que nesse caso você tinha capacidade, como você falou, né, de observar e saber o que estava certo e estava errado. Mas não, ele mandou para mim, parece real. Pega, copia e cola. Copia e cola e vamos seguir isso de verdade. Isso aí isso é bem perigoso. Então, pensa nisso aqui, que isso aí é um perigo para todos os níveis da sua empresa. Todos os níveis. Desde os estagiários, pessoal operacional. Se eles não souberem que não dá para confiar no GPT, imagina essa galera usando para tomar decisões para sua empresa usando o GPT. Porque querendo ou não querendo, o pessoal está usando. Está usando. E eu falo com muitos gestores e diretores, CEOs, aí eu pergunto, a tua equipe está usando? Eles falam, não, lá ninguém está usando. Aí eu sou chamado para dar consultorias. Aí vai no dia a dia das pessoas. E eu dou consultorias para vários níveis operacionais, né, de hierarquia. Aí quando eu vou na galera operacional, tá todo mundo usando já. GPT gratuito, todo mundo fez um monte de coisa, mas no início ninguém fala. Primeiro eu tenho que quebrar essa barreira, falar, não, tudo bem, usar, tudo certo. Daí eles estão revelando que estão usando há meses já. Uhum. E os diretores, os gestores nem sabem nem o que é a ferramenta direito e nem sabem o que a galera está usando. E agora está falando. Agora dá muita informação errada. Então é bom tanto você saber quanto treinar a sua equipe para utilizar as ferramentas, porque elas podem realmente dar muitas coisas positivas. Não é só coisa ruim, parece que a gente está falando. Exato. Que essa coisa, não, ela pode ser muito boa. Eu uso dia a dia e é muito boa.
Porém, ela tem os pontos a ser evitados, as coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter consciência para usar certinho. Acho que não ainda, né? Não vamos cravar, porque isso aqui pode ser um conteúdo atemporal, né? Ainda não podemos falar que uma IA generativa ela tem um percentual muito alto de acuracidade. Ela tem, para várias coisas ela vai ter, mas ainda é importante você não tomar aquilo como uma 100% verdade. Sempre vale dar uma validada, uma pesquisada. Se é uma coisa que você não conhece, vai lá no Google mesmo ainda, pesquisa, pega alguns artigos, valida, fala, entendi. Não pega algo novo do zero e sai confiando 100%. Porque talvez ali, se é algo novo para você, talvez você não está fazendo as perguntas certas. Exato. E aí começa por aí. Aí se não fazer as perguntas certas, teu conteúdo vai ser mais superficial, mais chance ainda de ele não ser verdade. Uhum. E acompanha esse podcast nos próximos capítulos, que a gente sempre nós vamos dar dicas de como utilizar as melhores formas possíveis e as ferramentas mais atualizadas. E quanto ao Google, aconteceu algo muito interessante agora, recentemente. Nós estamos em maio de 2024. A Google nos Estados Unidos, eles botaram IA generativa para ajudar nas buscas agora. Também. Então, antes de dar as respostas nos links, ele está gerando resposta em texto. Então, similar ao ChatGPT, é o modelo deles chamado Gemini, eles estão usando lá. E aí, agora, nos últimos dias, saíram várias pessoas reclamando que, por exemplo, o cara perguntou quantas pedras eu devo comer todo dia para me tornar saudável. Aí tinha resposta, você deve comer 2 pedras, mas não coma crua, cozinhe elas melhor primeiro e tal. Porque parecia uma lógica ali, ela criou uma lógica para responder aquilo, mas a resposta do Google, primeiro, antes de vir os links falando sobre nutrição, respondeu que não deve, que você pode comer até 2 pedras. Então é uma coisa que está acontecendo. Ela foi muito no literal, né? O cara perguntou quantas pedras, deve ser 2. Beleza, eu tô respondendo quantas pedras. Ele não me perguntou se eu poderia ou não comer pedra. Isso. Talvez a pergunta fosse, posso comer pedra? Dizer, não pode. Mas Aí outra coisa que aconteceu também, um cara falou assim, o meu queijo, eu tô fazendo pizza e o meu queijo não tá colando bem na massa. Ele tá escorregadio, na hora de cortar tá ruim. Como eu faço para colar o queijo? Aí a resposta era, tem um tipo de cola não tóxica que você pode botar para colar. Foi literal. O queijo é não tóxico. Não disse que era não comestível, né? Ou melhor, é comestível. Mas se você botasse aquela cola, o queijo não ia deslizar. Beleza. A pergunta foi direcionada e ela foi estritamente literal, né? Isso no Google, agora, essa nova ferramenta do Google. Provavelmente eles vão mudar isso logo. Vai aprendendo, com certeza vai aprendendo. E acho que a gente às vezes... E aí é um pouco do... Imagina um algoritmo ser capaz de entender todas as nuances de todos os idiomas e regiões para entender que colar não é literalmente passar uma cola. Né? Poderia ser alguém falar assim, se alguém talvez escrevesse grudando, talvez ele entenderia, talvez ele diria para colocar uma fita. Sim. Entendeu? Imagina o quão complexo é para aprender isso. Então, pare do outro lado e pense, será que realmente tem todas as respostas? Sim, podemos confiar? Então, fica aí esses exemplos já servem para você pensar, olha, ela ainda está muito literal, ela está no começo, estamos muito no começo do que a IA generativa pode trazer para a gente ainda. E é legal também aproveitar esse momento para falar sobre uma dica bem básica para usar a ferramenta. Primeiro ela não é o Google de fato. Então, a frase que você põe nela não é a mesma coisa que você põe no Google. Então, escreva um texto, não é isso só. Pode definir mais. Outra coisa, você pode definir um papel, um role, que eles chamam, né? Um papel, uma atuação, um personagem. Nesse caso, se eu perguntasse, você é um pizzaiolo experiente, me ajuda a como fazer com que o queijo fique colado na pizza. Ele vai procurar isso num banco de dados diferente. Sim. Ele vai procurar um banco de dados específico de comida, culinária, pizzaiolo, porque você definiu o papel. E essas ferramentas, elas são muito boas em lidar com papéis. Sim. Então é interessante isso, porque não é uma pessoa, é uma máquina que ela pode se transformar. Ela pode ser um gerente, ela pode ser um vendedor, ela pode ser um comprador. Aí você pode tentar vender para ela para ver como é que funciona. Depois você pode pegar esse resultado e transformar ela agora numa analista de vendas para julgar a tua venda. Então você pode transformar ela. E a outra coisa é o contexto. É muito legal, é muito bom, é importante para a ferramenta que você ponha um contexto sobre o que você quer. Então, o setor, se é masculino ou feminino, se é moda, se é indústria, né? Eu quero fazer uma campanha de marketing. Eu posso fazer uma campanha de marketing, eu posso explicar. Meu contexto qual é? Eu sou uma empresa, eu trabalho muito com empresas de moda do mercado têxtil aqui de Santa Catarina. Então eu posso falar, eu sou uma empresa do mercado têxtil, eu vendo para moda feminina, verão e inverno, e eu quero fazer uma publicação no Instagram. Isso. Aí eu adiciono
Atue como especialista de marketing digital. Isso tudo já começa a melhorar muito a capacidade da resposta. Isso é uma dica tão rápida que dá para ser aplicado agora, depois de ouvir esse podcast já, e eu tenho certeza que ele já vai ter um impacto muito grande na qualidade das respostas. Essa é importante, porque assim como a gente fala na gestão, e aí tentando trazer para o empresário a conversa também, né? Assim como a gente no dia a dia, o gestor, ele vai ascendendo, e quanto mais ele vai ascendendo na carreira, ele vai ficando melhor em fazer perguntas. Uhum. Ele vai dando esses contextos, ele vai dando esses detalhes, ele vai pedindo mais informação, ele vai pedindo mais segmentação. Então, é assim que a gente tem que pensar no ChatGPT. Então, quando você falar que o sênior tem mais vantagens porque eles têm uma bagagem maior, é porque eles conseguem montar esses contextos. Então, não deixe de utilizar isso. Isso faz toda a diferença. Você pode fazer um teste. Coloca lá um prompt, sem mencionar um personagem, sem mencionar um contexto. Depois você vai lá e adiciona um personagem, uma persona, né, um role, e depois você adiciona um contexto. Você vai ver que muda completamente a resposta. Porque, vamos pensar, qual é a lógica que está por trás? Porque a gente faz assim, a gente fala assim, e se eu fosse um pedreiro, como é que eu faria isso? Se eu fosse um pintor, como é que eu faria isso? Se eu tivesse no papel dele, como é que eu agiria? A gente pensa assim, então a gente tem que ensinar ou dizer pro ChatGPT, que é uma inteligência artificial e ela não tem vida própria ainda, como ela tem que agir. Então, por isso que é importante ter essa coisa de dizer o papel. Haja como. Imagine que você não esquece de olhar também o que outras empresas estão fazendo. Dizer que na prática é aquilo que a gente faria. Uhum. E é legal também porque essas coisas acontecem naturalmente com a gente. Se eu contrato um arquiteto, quando eu falar com o arquiteto que eu quero um quarto maior e mais espaçoso, eu sei que ele vai observar como arquiteto e vai criar o projeto disso. Se eu falar com design de interiores, é de outro jeito. Visão. Se eu falar com eletricista, é outra coisa. Visão. Mas eu já considero isso. Nas IAs, ela não sabe exatamente qual é o papel dela. Então eu posso dizer, você é um eletricista, me ajude a criar um espaço bem amplo. Aí ele vai pensar como fazer a configuração da luz, da energia, ou enfim, né? São vários exemplos possíveis aí. Só para a gente entender a importância de você definir um papel para a ferramenta. Pensa que tem gigas, teras, petabytes de dados aí pro mundo todo. E se você vai dando contexto, você vai cercando, porque ele vai ficar cada vez mais acurado, mais eficaz ali na busca. Então, ele vai tirando. Então, aqui são dados no caso, por exemplo, o arquiteto. Não, aqui são blogs de design, elimina esses dados. São blogs de engenheiros, elimina esses dados. Vou pegar só os blogs, sendo bem simples no exemplo, só blogs de arquiteto. Então, vamos ver aqui o que os arquitetos estão falando disso. Aí ele consegue compilar os dados de arquiteto. Então, dentro da criação dele, da alucinação dele, vai ter material só de arquiteto. Então, a chance de ele errar e colocar um material de designer aqui, de design de interiores, é muito menor. Uhum. Então, por isso que é importante você ir cercando, fechando cada vez mais esses contextos. Eu quero dar 2 exemplos agora sobre como CEOs ou gerentes ou pessoas com cargos maiores conseguem extrair mais valor muito mais rápido. Boa. Sabe que isso é muito, muito, muito importante, tá, Leandro? Porque as pessoas ficam assim, mas dá trabalho, cara. Uhum. Sabe, mas não sei para onde começar, eu vou ter que contratar mais alguém. Na cabeça já vem custo. Custo. E às vezes é só, sei lá, tu vai dar teu exemplo, mas é investir pouco de tempo para melhorar a produtividade. Uhum. Exatamente nesse ponto. Eu fiz uma consultoria individual com o CEO de uma empresa e a gente ficou algumas horas juntos trabalhando. Então, no início era mais assim, as coisas mais básicas. Aí, de repente, a gente foi conversar e ele falou, cara, eu tô criando um projeto com vários outros CEOs, é um cluster, um projeto bem grande, a gente tá fazendo várias reuniões para resolver, então tem advogado, tem um monte de gente envolvida no projeto. Será que dá para acelerar, pelo menos, o planejamento desse projeto com IA? Eu falei, cara, vamos lá, vamos tentar. Vamos embora. Aí ele começou a me falar do projeto, era muita informação, o que a gente fez? A gente pegou uma reunião inteira de 2 horas deles, no Meet, no Google Meet mesmo, que tinha todos eles conversando, falando sobre o projeto. A gente pegou alguns áudios que o advogado mandou, pegou um artigo lá que outra pessoa tinha feito, juntou todo esse material e foi começando a extrair insights para preparar. Como esse cara, esse CEO, sabia o que ele queria e tinha noção de negócios, né, um cara bem experiente, ele foi, sem saber mexer muito na ferramenta, com um pouquinho de orientação, ele começou a pedir o que ele queria para extrair aquela informação. Então, inicialmente, ele tirou as atas iniciais, atas básicas, depois sobre quais são os desafios que a galera mencionou, como resolver isso aí, quais são as estratégia de negócio, monetização. Começou a extrair tudo e ele sozinho, em algum tempo, ele falou para mim, foi o que ele falou para mim.
em mais ou menos 2 horas e meia que a gente estava junto fazendo esse processo específico, ele economizou 1 mês que ele achou que ia demorar. Porque ele ia ter que fazer várias reuniões para conferir. Aí outras pessoas, tipo, esse cara não sabia escrever, tipo, não sabia não, mas ele não tinha essa habilidade tão boa de escrever todas as ideias no papel. Tem gente que é mais analítico, ele não era desse cara, ele era da ideia. Só que ele conseguiu. E não foi o ChatGPT que fez o projeto para ele. Não. A gente usou várias ferramentas, não só o ChatGPT, para pegar o que eles tinham combinado, extraído, e aí ele conseguiu terminar um texto, um documento, eram vários documentos, na verdade, que ele exibiu para todo mundo, que unia todas as ideias principais. Tanto do advogado, muito rápido. Em algumas horas, usando uma ferramenta que ele não conhecia direito, ele conseguiu eliminar várias reuniões com vários CEOs. Hora do CEO é cara, né? Caro. Sabe bem. Tem que parar os diretores, tem que parar a gerente, tem que parar um monte de coisa. E ainda é o CEO ainda, né? E fora os outros funcionários que poderiam ser habilitados, né? Para escrever, aí o secretário, sei lá e tal. Ele já tinha tudo meio planejado para seguir o processo. Até uma cópia dos contratos básicos, rascunho de contrato, para mandar para o pessoal do... Claro, ele tinha advogado, óbvio. Mas ele criou a base dos contratos para mandar para os advogados, para eles avaliarem e continuarem. Então, honorários de advogado reduzido. Pra fazer coisa básica já passou, né? Passou. E aí, outro exemplo, eu estava fazendo lá no Maranhão. Eu fui no Maranhão fazer uma série de eventos lá. E tinha um senhor que ele tinha extremamente dificuldade, um senhor um pouco mais maduro, né? Jovem há mais tempo. E ele tinha muita dificuldade de mexer no computador. Muita dificuldade. Então, para clicar é difícil, para saber logar no Google ali é difícil. Ficou um tempão para descobrir como entrava nas ferramentas. Claro, a gente orientou, ele conseguiu logar. Aí, deu um tempo, ele me chamou, super animado, assim, do nada, ele... Leonardo, vem cá. Cheguei lá para ver o que estava acontecendo. Ele pegou, olha só esse logotipo que eu desenvolvi. Ele pegou uma ferramenta de criação de imagem, fez alguns prompts lá, pediu a cor, o que ele queria. Falei, nossa, que legal. Ele falou, olha só a proposta que a minha agência me mandou. E mandou a proposta da agência. E a proposta da agência era muito pior do que ele tinha feito ali. Aí, na hora, eu explodiu minha mente. Falei, cara, um cara que mal sabe mexer no computador, mas sabe o que quer, conseguiu usar a ferramenta rapidinho. Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Porque quando a gente fala o lado bom da IA, né? Então, a gente falou aqui no começo, começou falando, botando medo em algumas coisas, mas ela vira esse enabler. Ela começa a dar habilidades e permitir a gente fazer coisas que uma pessoa analítica, fazer um plano de negócio, fazer uma coisa muito mais holística, ela não consegue, porque ela faz do detalhe, então ela fica presa nos detalhes. Uma pessoa que não é de arte, fazer um logotipo, sabe? Esse é o lado positivo. Você saber perguntar, você vai ter ali um assistente que vai te ajudar a desbloquear todas as suas habilidades. Então, o porquê não começar e tentar, né? E aí ele falou, eu vou demitir a minha agência. aí eu respondi para ele assim, não. O senhor consegue pegar esse logo da imagem e botar no teu letreiro na sua loja? Ele falou, não. Eu falei, então, você vai precisar de designer ainda. Mas o trabalho é outro agora. Como tu já sabe o que você quer, você manda essa imagem e o pessoal da agência vai fazer o quê? Vai pegar, redesenhar, vetorizar, fazer tudo o que é necessário para botar. Para a agência pode ser bom, porque ela vai ganhar uma grana mais certeira, porque o que acontece muito em agências é criar uma coisa, é ter que refazer. O briefing não foi legal. Exato. Agora imagine se o cliente dá um meio do rascunho quase pronto e a agência tem que só juntar as pontas e terminar. Isso pode ser muito bom para todo mundo. E no final, o que a gente ganha é produtividade. Produtividade. O trabalho muda um pouco, mas o cara consegue fazer um logo que ele gosta, bem mais bonito, põe logo na loja dele mais rápido, aprova tudo, todo mundo ganha dinheiro mais rápido, ele pode vender mais e todo mundo ganha. E no fim, se ele vender mais, ele pode até contratar mais gente. Esse é o ponto. Quando fala de, mas vai tirar emprego de quem não tirar vantagem disso, que não se tornar mais produtivo. Empresário que botar a IA, a empresa vai se tornar mais produtiva, ela vai vender mais, talvez ela não venda mais, mas talvez ela gaste menos. Então ela vai ter maior lucratividade. Ela começa a tirar vantagens, aí vem o investimento. Todo mundo, quando está com maior caixa, ela começa a investir mais, começa a aprender mais. Então, na prática, todo mundo cresce. Então, contrata pessoas para fazer outras coisas. Então, as pessoas que não estavam habilitadas ou que foram as selecionadas naquele grupo que teve aumento de produtividade, ela vai ser treinada para outra coisa. E se você está num grupo ali que talvez tenha esse risco de ser engolido por um aumento de produtividade, já comece a estudar agora. Fazer perguntas e começar a usar o ChatGPT para dar produtividade é 2 palitos, né, cara? Eu acho que para a gente chegar no final, a gente pode botar agora nossos casos pessoais. Ramada, você está usando a IA no seu dia a dia? Tem te ajudado de alguma coisa na sua vida? Cara, eu estava até conversando agora com um amigo, falei, a gente tem uma conta Pro, e aí tem conta compartilhada por enquanto, né? E falei, cara, mas
tanto uso que uma coisa que eu fiz semana passada eu não consegui mais encontrar. De tanta coisa que a gente fez lá nos prompts pesquisando. E assim, falei, meu Deus do céu, agora já veio um caso de talvez justifique a gente começar a estruturar times, porque está todo mundo utilizando. Isso, o que gerou produtividade naquela hora, agora eu estou tendo que ficar procurando, mas eu não cogito não usar. Não Entende? usar mais. Eu estou querendo evoluir, Usar mais. pagar mais licença, porque aquilo é essencial. É como que eu costumo falar, aquilo é para habilitar, é te desbloquear, é dar o primeiro passo. Eu não tenho que ficar escrevendo plano de negócio desde o começo. Claro. Eu não tenho que ficar falando, como é que funciona esse mundo, esse negócio, essa produtividade? Quais são os indicadores mais utilizados? Entendeu? Começa a fazer assim, é válido, vou lá, pego um site, traz um site de referência, daí eu vou lá, leio o artigo. Coisa que eu tinha que ficar lá, entrando, imagina, eu faço lá um prompt no Google, uma pesquisa no Google, tem que entrar link por link, e talvez tenha um indicador no link, outro indicador no outro link, outro indicador, e depois para entrar lá, ler 10, 15 parágrafos. Vários links que não servem para nada e também. às vezes link que não serve para nada, e aí você pega ali alguma coisa compilada e fala, esse aqui me parece o contexto que eu conheço, deixa eu ver aqui a referência. Talvez em um clique tu já achou o artigo todo que tu queria, muito mais completo, e não tem como. Quem não está usando deveria, todos, acho que não tem uma profissão que não poderia tirar proveito disso. Eu também acho. E mais do que profissão, em quase todos os processos que a gente faz, dá para inserir IA nesse processo. Então, só para deixar bem claro, aqui na Venture Hero, que está fazendo um monte de coisa, fazendo evento, tem empresa que está tendo um resultado incrível. Mesmo assim, vocês estão tirando ChatGPT, as ferramentas de inteligência artificial. Fazer análise de dados. E aumentando a produtividade, entregando o melhor resultado para os clientes, inclusive. A gente pega algumas planilhas de dados de clientes assim, vamos fazer uma análise. E às vezes vem lá 20, 30 mil linhas, 10 planilhas, a planilha tem quase 1 giga, né? Aí você fala, meu Deus, como eu vou abrir isso aqui? Vou jogar num banco de dados, né? Antigamente a gente fazia o quê? Pegava isso aqui, jogava num banco de dados e como fazer query, fazia consulta lá, né? Fazer lá um modelinho. Agora a gente pega, sobe no 4O, né? O ChatGPT 4O, que veio muito mais recursos de análise de dados, e falo para ele, olha, você agora é um cientista de dados, você aqui são os dados disso, dou o contexto, me ajuda a analisar isso aí, sim, o que eu posso fazer, isso. E aí ele começa a dar umas dicas, daí você vai questionar, não, mas e esse dado aqui? Leva em consideração. Levando em consideração. Você começa a fazer com ele aquilo que a gente ficaria, talvez, dias para subir os dados. É isso. Para subir os dados. Nem começou a pensar ainda sobre os dados. É muito louco. Então, assim, não dá para pensar um trabalho que a gente faz hoje sem utilização do ChatGPT. A produtividade seria outra, absurda. Interessante. E tu, que você tem? Obviamente, a tua consultoria no dia a dia é baseada em utilização dessas ferramentas para os gestores, mas no teu dia a dia mesmo? Eu sempre usei, na verdade, usei há muito tempo atrás, desde as versões do GPT-3, antes de surgir o ChatGPT. Eu trabalhava mais com produção de vídeo, eu tinha minha própria empresa, minha produtora audiovisual, e eu já usava para isso, né? Para arrumar roteiro, para arrumar ideias para clientes, tirar ruído de áudio, ruído de vídeo. Agora, ela tem me ajudado muito mais rápido para eu produzir as minhas ideias. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu tenho muita ideia, mas às vezes eu travo de pegar o que está acontecendo aqui, o brainstorm interno, que os meus eus internos aqui conversam e botar no papel. Eu travava muito. Então, às vezes eu tinha ideias que eu achava legal pra caramba e nunca ia pra frente. A partir de 2022, ali no final, eu comecei a botar tudo no papel agora. Não tudo, mas grande parte das coisas que eu penso, que eu idealizo, eu ponho no papel. Inclusive esse podcast, que a gente está fazendo agora. E várias parcerias com parceiros meus comerciais surgiram daí também. A gente, uma conversa nossa num café, conversou, legal, eu ia pro carro, gravava um áudio, mandava pro ChatGPT, transcrevia e tal, agora vamos lá, puf, em menos de uma hora tá o plano de negócio pronto ali, uma ideia, proposta, valores, como vai ser, um cronograma. Isso começou a dar muito mais segurança para mim, então para eu ter mais ideias, porque eu vou conseguir botar no papel, as coisas vão para frente, e para os meus clientes, meus parceiros também, porque agora a gente consegue evoluir. Contratos, os rascunhos iniciais, todos os planejamentos. Às vezes a reunião acaba em menos de meia hora, já tem o que está decidido, o que foi decidido, uma ata para os meus parceiros, para a gente evoluir. Aí as pessoas têm capacidade de pegar esse documento, levar para as equipes internas, discutir sobre aquilo. Aí como eu sei como funcionam um pouco as coisas também, eu já preparo esse documento sabendo que tem que justificar algumas coisas para algumas coisas importantes. Os outros cargos vão saber. Então eu planejo o que eu quero e o ChatGPT me ajuda a executar. Então ele não faz a coisa por mim, ele faz junto comigo sobre minha orientação.
Essa é outra coisa legal que é bom falar, né? O ChatGPT não é nem o início, nem o fim. Ele é o meio que eu utilizo para realizar as minhas coisas, os meus processos, os meus projetos. E sabe o que eu lembrei aqui? A gente estava conversando outro dia, né? Tu trouxe um exemplo aí de como os estudantes estão fazendo uso da IA, né? Ao invés de eu não vi isso, ainda não presenciei, mas não duvido que esteja acontecendo. Ao invés de o estudante ir lá e pedir para ajudar a fazer um trabalho, a construir, aprender mais sobre aquele problema que foi passado, seja físico, muitos estudantes, pelo que eu entendi, estão pegando os problemas, colocando no ChatGPT, pedindo para ele resolver e colando a resposta nos trabalhos. Pô, ao invés de ele fazer, ele está pondo uma coisa que era para ajudar ele a aprender, ele está simplesmente tornando ele mais burro. Isso é um grande problema. Isso pode acontecer. Então é um mito que a gente pode discutir no próximo episódio, inclusive, que essa IA vai deixar a gente mais burro. Qual é a tua ideia? Você acha que sim ou que não? Fica a provocação já para o próximo. Fica pro próximo. Mas e também pode acontecer uma coisa pior ainda, que os professores usar a IA para gerar as provas e os questionários, e os alunos usar a IA para responder, e no final é máquina falando com máquina e aí a professora usa a IA para corrigir também, ou o professor, né, usa a IA para corrigir também, e aí ninguém tá aprendendo, o conhecimento tá indo para onde? Isso pode acontecer. Só tá indo pro ChatGPT. Talvez a OpenAI tá se beneficiando disso. Tá crescimento da base de dados dele. Mas é isso aí, gente. Vamos encerrar por aqui. Eu acho que por um bate-papo inicial sobre inteligência, acho que a gente já falou bastante, mas a gente queria que você deixasse no comentário se quer que a gente fale de um assunto específico de IA. Eu acho que a gente falou muito aqui do ChatGPT, mas tem várias outras IAs, além da IA generativa, falando agora da Sora que está saindo com imagens, falando além da última versão do ChatGPT 4o, os recursos que ele tem ou não, os lançamentos que tem, por exemplo, da Microsoft, com o Microsoft dentro do PC, tem várias coisas aqui, mas deixa aí no comentário o que você gostaria que a gente falasse aqui, que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai tentar fazer isso para vocês. Pegar uma dúvida, a gente vai fazer um trabalho de pesquisa e tentar trazer aqui de uma forma mais simples e acessível a resposta ou um caminho para vocês. É isso, Leonan? É isso aí. Então, põe nos comentários que a gente vai ler todos eles com muito carinho e trazer as respostas que a gente conseguir para vocês, né? Então, vejo vocês nos próximos episódios. Acompanhe a gente. É uma jornada que começa agora, que vai ter muito pela frente. É os 3 Czinhos lá. Clique, comente e compartilhe. Valeu! Valeu!